Hoje, hoje nós iniciaremos uma nova série. No primeiro semestre de 2025, nós fizemos uma série de sermões na carta de Paulo aos Efésios. E hoje nós iniciamos uma nova série no livro de Esdras. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Esdras. Esdras, capítulo 1. Nós leremos o capítulo todo, do versículo 1 ao versículo 11. Esdras 1. Assim diz a santa e inerrante palavra do nosso Deus. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito o seguinte: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for do seu povo, que o seu Deus esteja com ele, e que suba para Jerusalém, que fica em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Todo aquele que restar, seja qual for o lugar em que habita, que os homens desse lugar o ajudem com prata, ouro, bens e gado, além das dádivas voluntárias para a casa do Deus em Jerusalém. Então se levantaram os chefes de famílias de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas e todos aqueles cujo Espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor em Jerusalém. Todos os que moravam nos arredores os ajudaram com os objetos de prata e de ouro, bens, gado e coisas preciosas, além de todas as ofertas voluntárias. Também o rei Ciro entregou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e colocado na casa de seus deuses. Ciro, rei da Pérsia, tirou esses utensílios sob a direção do tesoureiro Mitredate e os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de menor qualidade e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Sesbazar levou todos esses consigo quando os exilados voltaram da Babilônia para Jerusalém. Vamos orar? Senhor Deus, a tua palavra foi lida e agora será exposta. Ajuda-nos, dá-nos ouvidos para te ouvir, dá-nos um coração transformável para que possamos saber o que o Senhor quer de nós e viver o que o Senhor quer de nós. Não nos deixe sair daqui da mesma forma que entramos, pois isso não seria de proveito para nós nem para a sua glória. Ajuda-nos, transforma-nos agora. Nós te pedimos isso no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Irmãos, Richard Wurmbrand foi um pastor romeno e ele pastoreava na Romênia na época do nazismo e do comunismo. Em 1948, ele foi preso e ficou 14 anos preso, separado de sua esposa, separado de seu filho, que na época tinha 9 anos de idade. Nesses 14 anos preso pelos nazistas e comunistas, ele enfrentou 3 anos de isolamento total e torturas incontáveis. Até que 14 anos depois, com uma pressão internacional de outros países e um resgate pago por ele, finalmente ele pôde ouvir a frase: agora você pode voltar para casa
ver a sua esposa e o seu filho. Você acredita que ele teria hesitado? Você acha que ele pensou 2 vezes antes de sair dali e voltar para sua família? Não. Ele imediatamente voltou para sua casa. Esdras, neste capítulo, quer nos mostrar algo semelhante, mas infinitamente maior e mais relevante para as nossas vidas. O povo de Deus estava no cativeiro há 70 anos. E agora o rei da Pérsia, Ciro, disse: vocês podem voltar para casa. Vocês estão livres daqui novamente. O tema do sermão de hoje é a soberania de Deus. A soberania de Deus. E para entendermos o que Esdras quer nos dizer aqui, faz-se necessário entender o que estava acontecendo e por que isso estava acontecendo. O contexto é importantíssimo aqui. Se você olhar na página anterior na sua Bíblia, no segundo livro das Crônicas, capítulo 36, os 2 últimos versículos do livro das Crônicas são exatamente iguais aos 2 primeiros versículos de Esdras. Exatamente iguais. O que Esdras está tentando nos mostrar com isso é que o que ele está registrando em seu livro não é um acontecimento isolado. Ele está querendo nos mostrar que Deus está continuando e controlando a história. É isso que Esdras quer nos mostrar. E isso não começou aqui. Deus chamou, 2000 anos antes de Cristo, um pagão para ser seu servo. E o nome desse pagão era Abrão. Nem Abraão ainda. Abrão, que adorava outros deuses. Deus foi lá e o chamou e lhe fez promessas de terra, descendência e bênçãos. A história continuou. E José, depois de alguns anos, foi ao Egito e levou toda a sua família. O povo no Egito começou a se multiplicar e o faraó ficou com medo e os escravizou. Eles foram escravos por 400 anos, até que no ano 1446 a.C., Deus levanta Moisés e o povo é liberto. E eles vão para o deserto para adorar a Deus. Mas ali no deserto também, esse povo mostra sua incredulidade ao Senhor. Incredulidade. E eles rodam o deserto por 40 anos, até que toda aquela geração morresse. Uma nova geração se levanta quando eles chegam até a terra de Canaã. Moisés registra no livro de Deuteronômio, a partir do capítulo 28, bênçãos que aconteceriam se o povo obedecesse ao Senhor e maldições caso eles desobedecessem. No capítulo 28 de Deuteronômio, Moisés diz assim: se vocês não derem ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, então virão sobre vocês e os alcançarão todas essas maldições. E ele começa a listar várias maldições, até que uma delas é: o Senhor levará vocês e o rei que estiverem sobre vocês a uma nação que não conheceram, nem vocês, nem os seus pais, e lá servirão outros deuses feitos de madeira. O Senhor promete que se eles desobedecerem, eles seriam exilados a uma nação nova que eles nem conheciam. O povo promete obediência, mas nós sabemos que não demorou muito para que eles novamente abandonassem o Senhor. Então, Deus, em sua graça e seu amor, envia profetas. E nós achamos que profetas serviam apenas para prever o futuro. Mas esse não era o papel principal de um profeta. O profeta ouvia a mensagem de Deus, transmitia ela para o povo. E essa mensagem raramente tinha a ver com o futuro, mas sim com o presente. A mensagem normalmente era: arrependam-se de seus pecados, voltem-se para mim. Essa era a mensagem. O povo ignorou os profetas, zombou dos profetas, maltratou profetas e até matou alguns profetas do Senhor. Até que no ano 722 a.C., o reino do norte cai e é levado para o exílio. No ano 605, o reino do sul cai pela Babilônia. E os primeiros exilados são levados até a Babilônia. Nessa primeira remessa vai Daniel e seus amigos, por exemplo. No ano 597 a.C., uma segunda leva vai para a Babilônia. O profeta Ezequiel estava nesse meio, por exemplo.
E no ano 586 a.C., a Babilônia não aguenta mais e destrói Jerusalém. Derruba os seus muros, destrói a cidade, o templo do Senhor, onde a sua presença era vista, é destruído. É destruído em 586 a.C. Até que, finalmente, em 539, a Pérsia domina sobre a Babilônia, com Ciro como seu imperador e rei. E um ano depois, Ciro liberta o povo de volta. E assim nós chegamos ao livro de Esdras. A primeira verdade que Esdras quer nos mostrar, meus irmãos, é a fidelidade de Deus. Nosso Deus é fiel. Veja comigo o início do versículo 1. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. A ideia de Esdras aqui é: Deus está cumprindo o que disse, ele é fiel. Jeremias escreveu no capítulo 25, versículo 11: toda essa terra virá a ser ruína, objeto de horror, e estas nações servirão o rei da Babilônia durante 70 anos. Jeremias disse isso. Ele disse onde o povo serviria e quanto tempo serviria. E Deus, que prometeu isso, cumpriu, pois Deus é fiel. Deus não é como nós. Nós prometemos várias coisas que nós não cumprimos. Nessas férias, por exemplo, na verdade em junho, minha filha com 3 anos estava fazendo algumas coisas erradas e eu prometi para ela. Eu disse: filha, se você cumprir isso, eu vou te levar ao Parque Vila Lobos para irmos naquela roda gigante que tem lá, que você tanto quer ir. E ela cumpriu a parte dela. Mas eu me esqueci da minha promessa. Eu me esqueci da minha promessa nas férias. Até que eu me lembrei. Falei: nossa, eu preciso levar ela lá. Mas estava naquela semana de julho de 10 graus. Eu falei: não tem como levar ela agora. Quando esquentar, eu vou levar ela. E eu me esqueci novamente. Até que semana passada ela veio até mim, feliz, nem para me cobrar, ela passou, na verdade, cantando: eu vou à roda gigante. E eu falei: nossa, esqueci. E coloquei no calendário, agora não tem como. Coloquei no dia, está certo, iremos. Mas Deus não é como nós. Deus, quando promete, não se esquece. É impossível Deus se esquecer de algo. E a pergunta que Esdras também quer responder é: por que Deus não falha? Como Deus consegue prometer algo e cumprir aquilo sem que ele falhe? E a resposta de Esdras é soberania. Soberania. Veja o restante do versículo 1. Para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Deus, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que proclamasse em todo o seu reino, e se pudesse por escrito, o seguinte: o espírito de Ciro despertou. Ciro decidiu: o povo de Judá irá voltar para a sua terra e reconstruir o templo. A pergunta é: por que ele decidiu isso? Ele simplesmente acordou, pensou, raciocinou e falou: vou mandar o povo de volta? Ou o Senhor agiu em Ciro? Esdras não nos deixa dúvida. Ele diz: o Senhor despertou o espírito de Ciro. E em 2025 nós não gostamos de ouvir isso. Nós não gostamos. É impossível, sem o Espírito Santo, alguém aceitar total soberania de Deus nesse sentido. Que Deus tem a soberania e o poder de mexer no coração de qualquer um, sem que essa pessoa peça. Nosso Deus é soberano, meus irmãos. Nós estamos no século 21 e somos completamente influenciados pelo que aconteceu no século 18, com a filosofia do iluminismo, que colocou o homem no centro das coisas. O homem é a razão do universo. Com ela veio o liberalismo teológico. E assim o homem virou Deus. Não mexa com o homem. E 2 formas de Deus são mais aceitas do que a da Bíblia. A forma de Deus que nós conhecemos como relojoeiro, um Deus que iniciou o universo, colocou as leis da física em prática e abandonou sua criação e disse: podem fazer o que vocês quiserem, eu não vou me intrometer mais. Ou então, um Deus que até intervém,
mas somente na natureza. Somente na natureza. Ele abre o mar vermelho, ele cura doenças até, mas ele não pode mexer no homem. Não no coração do homem. O homem é livre. Mas, meus irmãos, Esdras não diz isso. Se um evangélico desses conversasse com Esdras e dissesse, Deus não pode mexer no homem, Esdras diria, você não percebeu que Deus despertou o coração de um homem pagão? Deus não mexeu no coração de um servo dele. Deus mexeu no rei da Síria. Esdras diz coisas completamente diferentes do que os evangélicos da nossa época dizem. Deus é soberano. Os autores da Bíblia não têm problema com isso. Eles dizem que Deus age no coração tanto positivamente quanto negativamente. Veja o que a Bíblia diz. Moisés diz repetidamente que Deus endureceu o coração de Faraó. O mesmo Moisés diz que Deus endureceu o espírito de Seom, rei de Esbom, para que ele não deixasse o povo para passar pela sua terra. Josué diz que Deus endureceu o coração dos povos para que guerreassem contra o povo. Isaías diz que Deus tornou o coração do povo insensível à mensagem. Paulo nos diz que Deus entregou o coração do povo aos seus próprios desejos. A Bíblia não tem medo de falar disso. Mas a Bíblia diz que Deus também age positivamente. Moisés diz que Deus moveu o coração do povo para que doassem utensílios para o tabernáculo. Lucas nos diz que o Senhor abriu o coração de Lídia para que ela entendesse a mensagem. E Paulo nos diz que o Senhor colocou no coração de Tito um zelo pelos coríntios. Deus é totalmente soberano. Para nós isso vem como um choque às vezes. Como assim? Deus pode mexer no meu coração? Sim. O povo de Deus, através da história, sempre achou isso normal. Normal. Veja como Davi ora no Salmo 51. Cria em mim um coração puro. Cria em mim. Ele sabe que ele precisa que Deus mexa no coração dele. O salmista no Salmo 119 diz, inclina o meu coração aos teus testemunhos, ó Deus. Através da história, John Owen diz assim, precisamos que Deus nos incline à sua obediência. Jonathan Edwards diz, o coração precisa ser movido por Deus para amá-lo. Spurgeon diz, inclina o meu coração aos teus caminhos. E porque nós somos presbiterianos, Calvino escreveu, o homem não pode dar a si mesmo um coração novo. Deus deve operar em seu coração. Através da história, os cristãos sempre souberam e pediram até para que Deus mexesse no coração deles. E é isso que Esdras está nos mostrando, que Deus despertou o coração de Ciro, mesmo sem a permissão de Ciro. Pois nós somos apenas criaturas e ele é o Criador. Então, Esdras nos diz o decreto de Ciro. Veja os versículos 2 a 4. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for do seu povo, que o seu Deus esteja com ele e que suba para Jerusalém, que fique em Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Todo aquele que restar, seja qual for o lugar em que habita, que os homens desse lugar o ajudem com prata, ouro, bens, gado, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus em Jerusalém. Se você ler isso rapidamente, você chega à conclusão de que Ciro, na verdade, se converteu ao Deus de Israel. Parece que ele se converteu ao Deus de Israel. Isaías, anos antes de Ciro nascer, 140 anos, na verdade, disse assim, digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo que me apraz. Que digo também de Jerusalém será edificada e do templo será fundado. Isaías, 140 anos antes de Ciro nascer, registrou uma profecia sobre Ciro, com esse nome, Ciro, que ele reconstruiria Jerusalém e o templo.
Como Deus pode falar algo assim? E a resposta é soberania. Soberania. Ele controla tudo e todos em sua criação. Flávio Joséfo foi um historiador que viveu depois de Cristo. E ele, falando sobre essa história, diz o seguinte: Ciro soube da profecia de Isaías. Ciro leu a profecia de Isaías, Flávio Joséfo diz. Pois este profeta disse que Deus lhe falara assim uma visão secreta. Minha vontade é que Ciro, a quem designei rei sobre muitas nações, envie meu povo de volta ao seu templo. Joséfo diz que Ciro leu a profecia de Isaías. Então Ciro se animou e falou: vou cumprir essa profecia. Seja lá qual for o motivo, nós não sabemos ao certo se Ciro leu ou não Isaías. Nós temos motivos de sobra para pensarmos que Ciro, na verdade, não se converteu ao rei de Israel, ao Deus de Israel. O governo persa era completamente diferente do governo babilônico. Os babilônicos, quando conquistavam um povo, eles destruíam tudo e levavam exilados à sua nação. É isso que eles faziam. Eles eram um povo violento e escravizador. Os persas que dominaram sobre os babilônios eram o oposto disso. Toda vez que Ciro e o reino persa dominavam sobre um povo, eles deixavam os povos voltarem para as suas nações. Eles pensavam que, deixando o povo voltar, reconstruir o seu templo e adorando os seus deuses, eles não se rebelariam. Os babilônios tentavam conter rebeliões com a violência, assim como os romanos. Mas os persas achavam que a bondade faria com que o povo não se rebelasse. Veja a linguagem de Ciro, no versículo 3, falando do Deus de Israel. Ele diz assim: aquele dentre vocês que for do seu povo, que o seu Deus esteja com ele. E no final ele diz: ele é o Deus que está em Jerusalém. Ciro em nenhum momento chama Deus de seu Deus. Ele nunca chama o Senhor de o seu Deus. Ele nunca diz que o Senhor é dono da terra, na verdade. Ele diz: ele é o Deus de Jerusalém. Ele pode ficar lá. Desde que ele não me incomode, o seu povo pode adorá-lo lá sem problema. Essa é a ideia. Ciro foi apenas um instrumento na mão de Deus. O problema, meus irmãos, é que nós temos que nos lembrar das promessas que Deus nos fez agora para 2025. O Senhor Jesus, no capítulo 24 de Mateus, diz o seguinte: que no final dos tempos haveriam guerras, fomes, terremotos, falsos profetas, que o amor se esfriaria, dentre muitas outras coisas. Nós acreditamos nisso. Nós acreditamos nessa promessa do Senhor. Mas nós acreditamos como Ciro acreditou quando leu a profecia de Isaías? Ou como crentes verdadeiros que chamam Deus de meu Deus? Como crentes que sabem que o Senhor não está só em Jerusalém, mas que Ele é dono e soberano sobre tudo e todos. Como nós acreditamos nas promessas do nosso Deus? Esse é o primeiro ponto de Esdras. Ele quer nos mostrar a fidelidade de Deus e que Ele cumpre suas promessas através de sua soberania. A segunda verdade desse texto é: qual é a resposta do homem em relação a isso? Deus é fiel para cumprir suas promessas. Como nós reagimos a isso? Até porque a soberania de Deus não nos isenta de nossa responsabilidade. Nós somos chamados a crer. Veja o versículo 5. Então se levantaram os chefes das famílias de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas e todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou para subirem a Jerusalém. Os primeiros a se levantarem quando o decreto saiu foram os líderes, os chefes das famílias de Judá e de Benjamim. Os líderes foram os primeiros a dizer: voltaremos à nossa terra. E por que Judá e Benjamim? Ele especifica bem claro, Judá e Benjamim, de nenhuma outra tribo. Essas duas tribos compunham o reino do sul, que é onde ficava Jerusalém. As tribos do reino verdadeiro, digamos assim, o reino que não abandonou o Senhor por completo. Nós precisamos aprender que nós precisamos do Senhor
para absolutamente tudo. Ele é o soberano, pois ele disse novamente, Esdras disse. Esdras quer deixar isso bem claro. Aqueles cujo espírito o Senhor despertou voltaram. Nós precisamos aprender a depender do Senhor para tudo, para que Ele desperte o nosso coração para Ele. Mas isso não nos isenta da nossa resposta. Se nós dissermos não, a culpa é nossa. Estaremos rejeitando o chamado do nosso Deus. Pois, se você prestar atenção, algumas pessoas não voltaram para Jerusalém. Elas ajudaram com ouro, prata, bens, gado. Elas ajudaram, mas elas não voltaram. E Esdras quer deixar claro uma coisa. Ele está usando a mesma linguagem que Moisés usou no livro do Êxodo. Quando o povo saiu do Egito, também entregaram ao povo ouro, prata, bens, gado, também entregaram a eles. Esdras está nos trazendo à memória, Deus salva o seu povo. Só que nem todos vão com o povo. Isso é um problema. Isso é um problema. Nós precisamos saber que no Êxodo, aqueles que não foram com o povo morreram. Eles foram infiéis, incrédulos e morreram. E Esdras quer deixar claro ao povo agora, quando eles estão voltando pela segunda vez para a sua terra, qual vai ser a atitude de vocês? Vocês não vão para a terra de novo. Vocês vão ser incrédulos, vocês vão achar que só ajudar basta. Só ajudar basta. Para nós, em 2025, só dar o dízimo basta. Só dar ofertas basta. Só vir à igreja ao domingo é o bastante para nós. Esdras quer nos mostrar que não. A nossa resposta tem que ser outra. Ciro devolve os utensílios da casa do Senhor. Nabucodonosor pegou tudo, levou para o templo de seus deuses. E Ciro está falando, devolva tudo. O próprio Ciro, que não é crente, estava ajudando. Um descrente ajudou. Você acha que você, como crente, só por ajudar e ter a atitude igual, será salvo? Nós precisamos de mais, irmão. Nós precisamos de mais. Pense, Ciro liberta o seu povo e coloca um decreto, podem voltar e construir o templo de vocês. Qual deveria ser a atitude de todos? Eu não aguento mais o exílio. Eu quero voltar para a terra do meu Deus. A presença dele no Antigo Testamento estava em Jerusalém, eu quero ele, eu quero o meu Deus, eu vou voltar. Mas não foi isso que o povo fez. Muitos do povo disseram, eu quero apenas ajudar. Lembra de Richard Wurmbrand que eu falei no começo? Imagine ele preso há 14 anos e alguém diz para ele, pode voltar para sua casa. E ele responde, não quero, eu quero ficar aqui. Eu vou só ajudar a minha família. Eu vou mandar dinheiro para minha esposa, para o meu filho, mas eu não vou voltar para eles. Isso é loucura, isso é impensável. Isso é o absurdo do absurdo. Infelizmente, alguns judeus não voltaram. Infelizmente. Jesus, quando estava na terra, disse assim, para uma mulher samaritana que o perguntou, vocês adoram em Jerusalém, nós adoramos aqui, qual é o lugar certo? Jesus disse, vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade em qualquer lugar. Mas no Antigo Testamento não era assim. No Antigo Testamento a presença de Deus estava onde? Em Jerusalém. E o povo não quis ela. O povo não quis ela. Salomão, ao construir o templo, viu a glória de Deus entrar e preencher o templo. Ezequiel, na Babilônia, teve uma visão da glória de Deus saindo e deixando o templo. E o mesmo Ezequiel diz que o templo seria reconstruído e a glória de Deus voltaria. Essa era uma promessa de Deus. A glória de Deus voltaria ao templo. Então Ciro diz, voltem e reconstruam o templo. E o povo diz, não, eu vou só ajudar. Eu vou só ajudar. Que incredulidade, meus irmãos. Mas a verdade é que o segundo templo foi construído. Os que voltaram reconstruíram o templo. Mas não existe nenhum registro da glória de Deus voltando ao templo, ao segundo templo. Não existe esse registro. Mas eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho segundo João. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 1.
Evangelho segundo João, capítulo 1. E veja o que João registra aqui. O segundo templo foi construído, mas a glória de Deus não voltou. Então João, no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 14, registra o seguinte. Capítulo 1, versículo 14, registra o seguinte. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos o quê? A sua glória. Glória como do unigênito do Pai. João está deixando claro que o templo, onde a glória de Deus habitava, era apenas um tipo, apenas apontava para Cristo. Deus se encarnou e trouxe a sua glória, não mais para o templo, mas para toda a terra, através de Cristo Jesus. Deus usou Ciro para chamar o povo ao templo onde a sua glória estaria, mas não era o suficiente. Então ele se encarnou em Jesus Cristo e veio nos chamar. A glória está aqui, venham até mim. Deus usou Ciro naquela época para o povo do Antigo Testamento. Agora ele usa os cristãos para proclamarem a sua glória no mundo. Não mais Ciro, não mais um rei, mas cristãos como eu, como você. E disse, preguem a minha palavra por toda a terra. Deus continua agindo igual, meus irmãos. A soberania dele ainda é total. E nós agradecemos isso. Nós oramos assim, Senhor Deus, salva essas pessoas. E nós agradecemos a Deus por ter nos salvado, pois Ele despertou o nosso coração. Nós não acordamos um dia e falamos, Senhor Deus, eu te quero. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, até que Ele mexeu no nosso coração, sem a nossa permissão. Nós somos apenas criaturas, irmãos. Esse é o nosso Cristo, Ele se encarnou para isso, para nos salvar. Como Ezequiel diz, para tirar o nosso coração de pedra e nos dar um coração de carne, para que obedeçamos os seus estatutos e mandamentos. Essa fidelidade de Deus requer uma resposta de nós. Nós temos a responsabilidade de ser contrário a esse povo que disse, eu só quero ajudar a casa de Deus. Mas falar, eu quero o Senhor. Eu quero a tua presença. Eu quero o templo que agora somos nós. Que loucura. Domingo não basta para nós, irmão. Domingo não basta. Cristo nos quer 24 horas por dia, 7 dias por semana. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Como está a sua segunda-feira? Você tem planos para amanhã? Cristo está nesses planos. Você tem planos para terça-feira? Cristo está lá ou Cristo, você vai sair por aquela porta e vai tentar deixá-lo aqui dentro? Não sejamos como o povo incrédulo. Esdras quer nos mostrar, volte para Jerusalém. No caso, volte para o Senhor. Ele se encarnou para isso. Para concluir, eu quero trazer algumas aplicações aqui. Como é que o Senhor se mostra fiel na nossa vida hoje? Hoje. Deus usou Ciro para se mostrar fiel ao povo na época de Esdras. Ele usou Ciro para mandá-los de volta. Hoje, Ele nos usa. Cristãos. Um tempo atrás eu estava numa dificuldade financeira tremenda. Tremenda. Eu e minha esposa estávamos numa dificuldade financeira tremenda. E nós tínhamos o plano de saúde que nós havíamos feito há muito tempo. E um dia, do nada, a corretora do plano de saúde mandou uma mensagem para minha esposa assim, vocês são missionários? Do nada. Minha esposa falou, não, mas meu marido é seminarista. E ela simplesmente disse, eu estava em casa, vocês vieram à minha mente e eu vou pagar o plano de saúde de vocês esse mês. Soa pentecostal demais para nós isso, né? Soa muito pentecostal para nós. Mas ela não estava em jejum e oração, ela não estava em nada. Ela disse que estava em casa, lembrou de nós e pagou o nosso plano de saúde. E o que eu senti foi Deus falando,
você está em dificuldade, mas eu sou o seu Deus. Eu cuido de você. Eu cuido de você. Deus usa cristãos para mostrar a outros cristãos que Ele é fiel e que Ele prometeu cuidar do seu povo e que Ele não abandona o seu povo. Ele não abandona o seu povo. E nós perdemos isso. A igreja do Brasil, em 2025, perdeu isso. 2 semanas atrás, eu estava na igreja de Santo Amaro e eu estava andando pelo corredor e vi 2 irmãs conversando e uma falou para a outra, feliz aniversário. Eu falei, nossa, aniversário dela, eu não sabia. A hora que elas terminaram de conversar, eu chamei a senhora e falei, posso orar por você no seu aniversário? Ela entrou em choque, ela ficou surpresa. Ela falou, como assim? Eu falei, é seu aniversário, eu quero orar. Quero agradecer a Deus, Ele está sendo fiel com você. E orei por ela. Vocês não imaginam a felicidade dela e do marido dela que veio falar comigo, você orou pela minha esposa. Nós crentes perdemos a noção de que nós mostramos a fidelidade de Deus uns aos outros. No dia a dia, com coisas simples, como uma oração. Não precisa envolver dinheiro. Não estou falando para você pagar o plano de saúde de ninguém. Ok? Estou falando que no dia a dia, uma palavra, uma oração, uma mensagem durante a semana. Li esse texto e lembrei de você. Mostra aos nossos irmãos que Deus não nos abandonou. Que Deus não nos abandonou. No Antigo Testamento, existem 300, na verdade, mais de 300 profecias sobre a vinda do Messias. Mais de 300. Sobre o nascimento, a obediência dele durante a vida, a morte, a ressurreição e a ascensão dele. O nosso Senhor Jesus Cristo. 300 profecias. E Deus cumpriu todas elas em Jesus Cristo. Todas elas. Mostrando o que eu falo, eu cumpro. Hoje, meus irmãos, nós precisamos nos lembrar de que nós também estamos exilados. Nós vivemos na Babilônia. Essa é a linguagem do Novo Testamento, de Pedro, de João. Nós vivemos na Babilônia. Nós somos estrangeiros aqui. Mas Jesus nos prometeu algo. Eu quero que você leia a promessa dele. Abra em Apocalipse, por favor. No último capítulo, capítulo 22 de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 22, versículo 7. Leia a promessa do Senhor. Apocalipse 22, 7, ele diz: Eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. A minha pergunta para você, para encerrar, é: como você vai responder à fidelidade de Deus? Deus se mostra fiel através da história. E Ele fez essa promessa. A resposta adequada é viver agora como se Ele já estivesse aqui. Como se Ele já tivesse retornado. Essa é a resposta adequada. Querendo Ele. Ele enviou o Espírito Santo como garantia de que isso aqui aconteceria. Como garantia. Deus é soberano, meus irmãos. Deus é fiel. Qual é a sua resposta à fidelidade dele? Vamos orar?